O ano que passou foi de muito trabalho nas comissões do Senado ligadas ao meio ambiente. Veja agora um balanço do que foi produzido em 2014. Durante 2014, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas cumpriu uma extensa pauta de audiências públicas para discutir as emissões dos gases de efeito estufa. O terceiro inventário de emissões produzido pelo governo brasileiro mostra que as emissões dos setores de indústria e transporte superam as emissões do desmatamento. Hoje, o Brasil responde por 3% do montante global. O setor de transporte é responsável por 50% de nossas emissões. De acordo com o representante do Observatório do Clima, o Brasil deve direcionar 70% dos investimentos na matriz energética em combustíveis fósseis até 2022. Nós estamos falando em recursos que são importantes, são estratégicos para o país, mas nos próximos 5 anos a economia mundial ela vai mudar. Os resultados das negociações internacionais sejam o mais positivo, sejam o menos ambicioso, ele vai impor restrições ao consumo de combustíveis fósseis e só o Campo de Libra, a gente está falando de exploração do Campo de Libra até 2048. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas também discutiu as medidas necessárias para adaptar o país nas próximas décadas dentro de um cenário de aquecimento global e eventos climáticos extremos. Exemplos de secas e enchentes. O cientista Carlos Nobre alertou que as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas não estão sendo capazes de verificar o alcance das modificações no sistema planetário. Segundo ele, a acidificação dos oceanos e o derretimento de partes da Antártica são fenômenos recentes e não previstos pelos cientistas 2 décadas atrás. No caso brasileiro, ele citou as secas prolongadas e seguidas dos últimos anos no Nordeste e as cheias da Amazônia como eventos que mudarão a paisagem do país neste século. De acordo com Nobre, o grande desafio do Brasil na adaptação às mudanças climáticas será o setor de infraestrutura. Em dezembro, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas aprovou o relatório final de 2014, que trouxe uma proposta apresentada pelo governo brasileiro durante a Convenção Climática da ONU, número 20, realizada em Lima, no Peru. A ideia é de se adotar o princípio de que a redução de carbono constitui um valor social, um valor econômico e, no futuro, um valor financeiro conversível. Isso foi uma ideia considerada revolucionária em Lima, abre campo para a gente poder enfrentar o dificílimo desafio do financiamento de tudo aquilo que é necessário para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, num ponto que permita se alcançar o objetivo de não deixar que a temperatura do planeta exceda os 2 graus nesse século. Essa comissão vem já em outros anos também e agora recomendando as questões de diminuição da emissão de gás carbônico. Como exemplo, a agricultura, o ABC, agricultura de baixo carbono, a diminuição do desmatamento, a questão das indústrias, da emissão, diminuindo a emissão do gás de efeito estufa. Então, são essas recomendações e colhidas também na última reunião. Com uma extensa pauta de trabalhos em 2014, a Comissão de Agricultura iniciou o ano discutindo o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento para controle do desmatamento definido pelo novo Código Florestal Brasileiro. Através de mapas digitais gerados por imagens de satélites, os órgãos governamentais poderão verificar a situação de áreas de proteção permanente, reservas legais, florestas e remanescentes de vegetação nativa no meio rural. Segundo os senadores, existe uma situação de insegurança jurídica. A lei do novo código não determina um prazo para a normatização do cadastro ambiental. Desta forma, de acordo com os parlamentares, os produtores ficam expostos à fiscalização do IBAMA, que vem realizando operações pelo interior do país. Ainda que previsto no novo Código Florestal, que vige há mais de 1 ano e meio, o Sistema Nacional Cadastro Ambiental Rural não foi implantado na maioria dos estados, o que vem gerando muita discussão e controvérsia acerca do tema envolvendo juízes, promotores públicos, Ministério do Meio Ambiente e, sobretudo, os proprietários rurais. A comissão tratou em 2014 também de questões internacionais.
Desde 2002, o Brasil vem tentando, junto à Organização Mundial do Comércio, uma solução para o chamado contencioso do algodão. Em função de subsídios agrícolas concedidos na América do Norte, os agricultores brasileiros sofrem prejuízos e perdem espaço no mercado internacional. É preciso, em algum momento, que as empresas americanas que vendem, que comercializam aqui, comecem a incomodar o governo norte-americano. Olha, eles vão retaliar, nós vamos ter prejuízo lá. Essa é uma decisão de Estado e, portanto, o Congresso Nacional tem que botar o dedo na ferida, ou melhor, botar a mão no algodão. Um outro assunto da comissão em 2014 foi a situação da pesca no país. Segundo dados do Ministério da Pesca, existem no Brasil cerca de 1 milhão de pescadores profissionais cadastrados e 42 mil barcos de pesca trabalhando legalmente. Apesar destes números e do imenso potencial pesqueiro oferecido pela costa brasileira e pelos rios, o país é o maior importador de pescados da América do Sul. O preço do peixe, em média, é bem superior ao preço da carne bovina nas grandes cidades. A audiência pública foi marcada por críticas às restrições ambientais promovidas pelos órgãos de fiscalização. Recentemente, uma instrução normativa do Ministério da Pesca conjunta com o MMA, por imposição do Ministério do Meio Ambiente, se proibiu uma atividade pesqueira na região norte de um peixe que não existe nenhum estudo direto que ele está em extinção, que se chama piracatinga. O chefe de assuntos estratégicos do Ministério da Pesca admitiu que a gestão do setor é complexa e depende do uso das águas brasileiras por outros vetores de desenvolvimento. Nós temos o petróleo na nossa costa, nós temos a mineração, nós temos a expansão do desenvolvimento de hidrelétricas no Brasil e todos esses elementos têm rebatimento na nossa política de desenvolvimento de pesca e agricultura, todos. Em 2014, a comissão também discutiu o financiamento do setor agropecuário no país. Segundo representantes do BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, o Sistema Financeiro Nacional vem ampliando o papel de incentivo à produção agrícola, mas é possível fortalecer ainda mais o apoio aos produtores. Marcelo Cardoso, do BNDES, ofereceu um panorama geral da importância do setor agropecuário para a economia nacional. Ele é responsável por aproximadamente 22% do PIB brasileiro, mobilizando uma série de cadeias relevantes da economia. É um sustentáculo importante da balança comercial brasileira. Em 2013, considerando o setor agropecuário, somente o superávit foi de 83 bilhões de dólares, o que mostra a relevância do setor e como esse setor precisa ser olhado de maneira muito especial. O setor ele tem uma capacidade enorme de geração de postos de trabalho e, obviamente, ligado a isso, toda a questão relacionada ao desenvolvimento regional, que é um valor que o BNDES vê como especial no tratamento da sua política operacional. Hoje, de acordo com os participantes da audiência pública, o saldo das carteiras de crédito rural junto às instituições financeiras atinge 250 bilhões de reais. Mas há um outro dado relevante que também é recorrente, que diz respeito entre o montante, estão ali as colunas, o montante que é anunciado de crédito rural, o montante contratado e o montante realmente liberado. Quero crer que ela foi extremamente produtiva, porque as informações que nós obtivemos, delas nós poderemos fazer um relatório que realmente possa trazer elementos ao governo da República no sentido de dar uma maior assistência ao crédito rural, né? Principalmente ao crédito à agricultura familiar. A Subcomissão de Resíduos Sólidos aprovou o relatório da senadora Vanessa Graziotin, propondo a prorrogação para 2016 do prazo para a extinção dos lixões no país. O prazo previsto originalmente na Política Nacional de Resíduos Sólidos era agosto de 2014, mas foi cumprido por menos de 20% dos 5.700 municípios do país. Ao longo do ano, a subcomissão ouviu representantes de diversos setores relacionados com a matéria, de catadores de lixo a empresas de coleta, além de técnicos do Ministério do Meio Ambiente e representantes de setores produtivos. O relatório aprovado pede também regime de urgência para diversos projetos em tramitação no Senado que estabelecem isenções tributárias e estímulos fiscais a processos que envolvam a logística reversa e a reciclagem.
A gente concorda com a prorrogação do prazo, a extensão do prazo, mas apresentamos alguns projetos para que medidas sejam adotadas. Entre elas, a facilidade do acesso a financiamento por parte dos municípios, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o que é mais importante, permitir que, inclusive, aqueles municípios que estejam no CIAF, que estejam no CALC, possam, para este caso específico, acessar os financiamentos disponibilizados, sobretudo, pelo poder público federal, pelo governo federal. Conta a história que um religioso inglês do século XVIII tinha o hábito de contemplar a natureza e anotar o que percebia ao redor. O reverendo Gilbert White é considerado o primeiro observador de pássaros do mundo. O observador, estrito sensu, ele só observa. Ele precisa de uma cadernetinha, olhos e curiosidade e o binóculo como ferramenta de aproximação, né? Eu mesmo, como eu disse, eu não tinha câmera. Eu fazia rabisco no papel, anotava as cores e tal. E a aquisição de uma primeira câmera, uma compacta, era para facilitar esse processo, de eu ter a imagem rapidamente, sem nenhuma preocupação com a qualidade da foto, para em casa poder identificar a ave. As aves, elas são exuberantes quando a gente consegue avistá-las no detalhe, seja através de um binóculo, seja através de uma máquina fotográfica com a lente um pouco mais potente, a gente percebe cores e detalhes que normalmente a gente só com o olho nu não percebe. Outra questão que eu acho bacana demais é a vocalização, né? A gente quando começa a perceber, tem aves que cantam feio, mas tem outras que cantam muito bonito. Então aquilo sempre chama a atenção. E a gente familiarizando também com esses cantos, quando a gente sai, por exemplo, na natureza, muitas vezes a gente identifica a ave sem mesmo vê-la. Só pelo barulho, né, pela vocalização que elas fazem, a gente consegue identificar que ave se encontra naquele local.